Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão online. Vamos comentar a questão número 3, que está na página 651 do livro Octamais, volume 4, e que vai dizer o seguinte: no Brasil, observa-se nítido processo de transição demográfica, especialmente nas duas últimas décadas, cujos censos demográficos realizados pelo IBGE revelam, e aí a gente tem 5 afirmativas para serem analisadas. Olha só, de acordo com o livro, o gabarito dessa questão é a alternativa C, mas eu já adianto que há um erro no gabarito e a gente vai, portanto, analisar item por item para achar qual é de fato o gabarito correto. A afirmativa 1 vai dizer aumento da taxa de mortalidade infantil associado à carência dos serviços públicos essenciais no país. Bom, esse item está incorreto. Na verdade, ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos no Brasil, houve uma redução expressiva, inclusive, na taxa de mortalidade infantil, e não um aumento. Aliás, é muito raro que exista aumento da taxa de mortalidade infantil nos países em geral. A tendência é sempre de redução ou pelo menos de manutenção dessa taxa, a não ser em casos muito específicos, como, por exemplo, países que passam por guerras civis ou graves crises econômicas. A afirmativa 2 vai falar em estreitamento do corpo da pirâmide etária como resultado da significativa redução do número de jovens. Na verdade, não está havendo estreitamento do corpo da pirâmide, está havendo, na verdade, um alargamento do corpo da pirâmide e também um certo alargamento do topo. E na prática, o estreitamento da pirâmide etária está ocorrendo na base, porque a fecundidade no Brasil caiu muito e a natalidade também caiu bastante. Então, a gente tem um estreitamento da base da pirâmide, mas não tem um estreitamento do corpo, muito pelo contrário, o corpo da pirâmide etária do Brasil está alargando ainda, porque aquela população ali entre 15 e 64 anos, mais ou menos, que corresponde à PEA, a população jovem, principalmente adultos, eles estão crescendo ainda. Então, esse item também está incorreto. Já a afirmativa 3 vai dizer o ingresso do Brasil no período de passagem da chamada janela demográfica, devido ao significativo aumento percentual da população em idade ativa no país. Olha só, esse item está correto. Na verdade, o Brasil está passando, realmente está ingressando naquele período que a gente considera como janela demográfica ou bônus demográfico, que é, sobre o ponto de vista demográfico propriamente, o melhor período de crescimento econômico da história de um país, justamente porque o topo da pirâmide etária não está tão largo, ou seja, não há tantos idosos ainda, e a base já está um pouco mais estreita, ou seja, não há mais tantas crianças assim. E, ao mesmo tempo, o corpo está bastante alargado. A gente tem uma maior concentração de população justamente na faixa etária que corresponde à PEA, a população economicamente ativa, e isso é muito bom para a economia de um país. E o Brasil está ingressando exatamente nesse período que supostamente é o melhor período da história para o crescimento econômico, pelo menos de acordo com a demografia. Então, a afirmativa 3 está realmente correta. Já o item 4 vai falar em aumento do número de óbitos associado ao crescimento absoluto da população e ao aumento da participação percentual de idosos no conjunto total dela. Talvez esse item fosse o mais complicado, mas ele realmente está correto. Olha só, de fato no Brasil a gente tem presenciado um aumento no número absoluto, no número total de óbitos, e esse aumento está realmente associado ao aumento, ao crescimento da população absoluta no Brasil, porque a população brasileira continua crescendo e deve continuar crescendo ao longo das próximas 2 décadas, até a década de 40, pelo menos, e também tem havido de fato um aumento da participação percentual de idosos no conjunto total da população brasileira. E os idosos têm, de fato, maior propensão a morrer que o restante da população. Então, esses fatores combinados realmente têm contribuído para o aumento no número total de óbitos registrados no Brasil, portanto, esse item é de fato correto. Já o item 5 vai falar em redução da fecundidade para nível inferior ao preconizado pela ONU, como taxa de reposição da população e aumento da esperança de vida da população. Bom, esse item também está correto, justamente porque no Brasil a gente tem verificado uma redução drástica na taxa de fecundidade, que hoje já está em 1,7 filhos por mulher, e na década de 60, por exemplo, era de uma média de 6 filhos por mulher. Olha só como a gente reduziu
a taxa de fecundidade no Brasil ao longo das últimas décadas. E esse nível realmente é inferior à taxa de reposição estabelecida pela ONU, que é de 2,1 filhos por mulher. Abaixo disso, a população tende a decair no longo prazo, tudo bem? Mas bem no longo prazo. E realmente no Brasil tem havido também um aumento da esperança de vida, da expectativa de vida. Portanto, o item 5 de fato está correto. Então, as afirmativas corretas são a 3, a 4 e a 5. Portanto, o nosso gabarito é, na verdade, o item E e não o item C. O item C, na verdade, está incorreto. É um pequeno erro aí que houve e, na verdade, o gabarito é o item E, por isso que o gabarito estava confuso. Ele realmente estava confuso porque ele estava errado, tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa dúvida e até mais!